Deputado Pedro Kemp com a palavra. Nas explicações pessoais, Vossa Excelência, esperar de 15 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Eu faço a seguinte pergunta aqui no início da minha fala. É aceitável, no ano de 2025, em pleno século XXI, a gente ouvir falar na existência de trabalho análogo à escravidão no Brasil? Acredito que esta é uma situação que não pode ser aceita pela sociedade de forma alguma. Mas, infelizmente, vez ou outra, aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul, nós temos a libertação de trabalhadores que vivem em situação análoga à escravidão. O Ministério Público do Trabalho, que tem uma comissão permanente de fiscalização das condições de trabalho no estado, Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Polícia Federal, muitas vezes em parceria com a Polícia Ambiental, tem feito fiscalizações em algumas fazendas do Mato Grosso do Sul e encontrado trabalhadores em situação análoga à escravidão. E agora, no último dia 24, anteontem, o Ministério Público do Trabalho libertou mais 4 trabalhadores na fazenda Carandazal, em Corumbá, que estavam numa situação análoga à escravidão. O pior é que esta fazenda, os proprietários desta fazenda são reincidentes. Já tinham sido notificados, multados, por não contratarem os funcionários de maneira legal, ou seja, com carteira assinada, pagando seus direitos trabalhistas. E muitas vezes esses trabalhadores ficam alojados numa situação completamente insalubre, desumana, e a reincidência dos proprietários desta fazenda ensejou um pedido do Ministério Público Federal do Trabalho, à Justiça, para que essa fazenda seja desapropriada. E isso tem que acontecer mesmo, ou seja, quando um proprietário de uma fazenda não obedece leis trabalhistas e pratica o trabalho degradante, insalubre, desumano, a fazenda deve ser disponibilizada para a reforma agrária. Porque é inadmissível que a gente ainda tenha hoje situações como essa. Muitas vezes trabalhadores são contratados e nem recebem o salário. E são impedidos de deixar a fazenda. São ameaçados se tentarem ir embora da fazenda. Muitas vezes eles chegam no local de trabalho, recebem lá alguns equipamentos e já descontam no salário por esses equipamentos que eles vão utilizar para trabalhar. A alimentação eles têm que pagar. E, às vezes, o alojamento é um barraco de lona, sem banheiro, sem água potável. E a condição desumana dessas pessoas, que muitas vezes se submetem a uma situação dessa por conta da sua necessidade financeira, leva essas pessoas a viverem uma situação que realmente nos causa indignação. Portanto, eu estou falando aqui, já ocupei essa tribuna em mandatos passados, para denunciar o trabalho escravo. Inclusive, eu sou o autor de uma emenda na lei do MS Empreendedor,
que é a lei que concede incentivos fiscais, né, do Estado para as empresas virem para cá, se instalarem no Mato Grosso do Sul, e eu fiz uma emenda para que empresas que praticam trabalho degradante não possam receber incentivos fiscais do Estado, porque seria um absurdo ainda o Estado conceder incentivo para uma empresa, para um proprietário que pratica um trabalho degradante, que pratica um trabalho escravo, né? Então, eu quero aqui, deputado Zé Teixeira, Vossa Excelência, que é ligado ao agronegócio, que tem propriedades rurais, venho aqui para dizer que nós temos que respaldar a ação do Ministério Público do Trabalho, que tem fiscalizado as condições de trabalho nessas fazendas, nas propriedades rurais, para impedir que o trabalho degradante seja praticado, que haja condições de análoga à escravidão nessas fazendas. Concedo a parte de Vossa Excelência. Deputado Pedro Kemp, eu ouço com muita atenção a fala de Vossa Excelência e concordo plenamente, porque deveria até mudar essa nomenclatura de análogo para escravidão mesmo. Mas isso aí é pontual, deputado. Isso aí não é generalizado. Eu tenho 85 anos, eu vim para cá com 22. Eu derrubei mato aqui de machado, abri picada para começar o desenvolvimento. Mas há poucos dias eu recebi na minha fazenda, vou dar um fato aqui testemunhal, porque aconteceu comigo. O IAGRO, Ministério do Trabalho, a Polícia Federal, a ANAC, quem mais? E me autuaram em 380 mil. Vou contar o motivo. 300 metros de uma nascente que faz 1 ano ou 2 que não corre água, porque o clima mudou e não chove, a nascente existe, mas não suporta correr água. Eu tive que plantar 30 metros de cada lado por 150 metros árvore. Está lá plantado. Todo ano eu recebo notificação, porque tive que fazer um tal de prada. Porque a geada vem, mata as árvores. E eu tenho que plantar de novo. Então, beleza. Aí, o IAGRO me autuou, porque eu não tinha uma casa própria para fazer o descarte do vasilhame que eu ocupo na lavoura. Tinha que ter um local de descarte, beleza. Aí uma outra atuação, porque o tanque de combustível estava perto de um barracãozinho que eu tenho lá, e lá matava gado para o consumo da fazenda, beleza. Tirei o tanque e pus para lá. A ANAC eu tive que gastar 30 mil reais, porque meu filho esqueceu de renovar a licença. Licenciei, beleza. Aí, deputado, como as máquinas minhas não eram modernas e deixavam muito milho no chão, eu doei o milho para as pessoas carentes que precisam de comer. Eu doei o milho, eles catavam o milho, mutuava no monte, eu ia com a colhedeira, batia, via quanto saco dava e pagava. Aí o Ministério do Trabalho falou que não podia dar, que eu tinha que ter um banheiro, sendo que a sede é pertinho, que não tinha 300 metros, e lá tem 2 banheiros fora da casa, eu tinha que ter um banheiro, tinha que ter um lavatório, tinha que ter uma cobertura. Eu falei, então, vamos fazer o seguinte, eles vão lá para a cidade, pede cesta básica para o governo federal, e eu levo de volta no ônibus, e eu não dou mais nada. E o milho ficou lá jogado, porque nem hoje, deputado, ainda melhorou um pouco. Eu tenho empregado comigo há 50 anos, a minha doméstica, e o rapaz que mora na minha família está há 50 anos comigo. Se eu pegasse há muitos anos atrás, eu quisesse dar 5 mil reais de presente para o meu empregado, o Ministério do Trabalho entendia que aquilo era salário, a indenização eu tenho que pagar de novo. Nem um presente que você quisesse dar
por consideração ao seu trabalhador, você podia dar. Agora melhorou, você pode dar. Quer dar 100 mil, 200 mil para o seu empregado, não conta mais como salário, porque é uma coisa que você está fazendo de livre e espontânea vontade, ou por reconhecimento dessa pessoa está te ajudando na sua vida por 50 anos dela. Então isso aí é um pouco de utopia. Quando Vossa Excelência usa a tribuna para falar isso, essas pessoas teriam que ser desapropriado, teriam que pegar essa terra, fazer uma outra finalidade, porque isso não chama-se serviço análogo, chama desumanidade. São coisas pontuais. Mas quando Vossa Excelência discursa, a sociedade pergunta, será que isso aí acontece cotidianamente? Isso aí, eu fui para a justiça e eu fui acertando, construindo as coisas e cumprindo. Fui lá no IBAMA com 7 mil reais, e agora, para mim tirar a licença, para mim poder financiar minhas coisas na fazenda, é um trabalho, porque a mata está lá, as árvores da altura dessa Assembleia aqui, mas não faz uma vistoria definitiva, porque se tem uma coisa que esse Brasil sabe fazer, com muita propriedade, é querer pegar o que é dos outros, dar para o outro, e querer fazer um tipo de lei de que você não pode, a burocracia desse país é uma coisa astronômica, é uma coisa absurda. Você pede uma licença dentro da lei hoje, aqui em Campo Grande, 3 anos, a pessoa desiste de fazer o empreendimento, desiste de abrir a propriedade, desiste de pagar imposto, desiste de pagar, porque não caminha coisa pública. Porque se eu tenho que cumprir uma coisa, cumprir 100%, vai lá e me libera para mim tocar a minha vida e trabalhar. Então, o que precisa é um país que tenha eficiência, porque se o país tivesse eficiência, não acontecia essas coisas análogas, porque tinha fiscal para fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Zé Teixeira, pela parte, Vossa Excelência. Acho que é importante alguém que tem conhecimento, que tem experiência, né, nessa área também se posicionar aqui. E como disse o deputado, é uma situação pontual, né? Nós não podemos aqui generalizar, dizer que isso acontece em todas as propriedades rurais, porque não é verdade, né? Felizmente, a maioria dos proprietários rurais tem cumprido com a legislação, até porque a fiscalização levanta todas essas situações aí, e cumprindo a legislação trabalhista, respeitando os direitos dos seus trabalhadores, até porque que são os trabalhadores que constroem a riqueza daquela pessoa. Então, é bom deixar claro que é uma situação pontual. Eu, no passado, registrei aqui várias situações de libertação de trabalhadores em situação análoga à escravidão. O Ministério Público do Trabalho está de parabéns, porque é vigilante, realiza as fiscalizações com frequência e, vez ou outra, aparecem esses casos aqui de trabalhadores que estão em alojamentos precários, sem banheiro, sem água potável, com uma alimentação bastante precária, então condições de higiene não existem. Então nós precisamos de fato zelar para que a legislação trabalhista seja respeitada, para que esses trabalhadores tenham condições dignas de trabalho e que não haja mais no Mato Grosso do Sul essas situações de trabalho degradante. E eu acho que é uma medida bastante acertada do Ministério Público do Trabalho de pedir a desapropriação desta fazenda, né, que é reincidente, que já foi autuada várias vezes por não cumprir a legislação. Então, que essa propriedade seja destinada à reforma agrária, né, para serem assentados aqueles que querem, de fato, viver, trabalhar no campo, produzir com dignidade. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.